Cara, Exatamente. você falou esse negócio do que o City comprou os gols. A gente tá vendo desses movimentos acontecerem aqui no Brasil agora, né? E o Botafogo é o próximo, né? E O americano acabou de chegar, inclusive. Chegou, né? Recebido pela torcida Do Crist... aeroporto. Não, o americano que é o dono do Crystal Palace, né? Tá. E, né, tá querendo investir no Botafogo e tal. Você que teve no Botafogo recentemente também, a gente vê que o Botafogo voltou agora e tal, mas ainda tem muitos problemas. Como é que você vê isso aqui no futebol brasileiro? Eu vejo primeiro como uma puta numa oportunidade. Eu acho que é espetacular investirem e apostarem no futebol brasileiro. Sem sombra de dúvidas, eu acho que isso aí vai aumentar ainda mais o nível de corte do padrão de excelência que todas as áreas vão precisar ter, dos diretores executivos aos profissionais que trabalham em comissão técnica, aos jogadores, ao nível de formação, aos profissionais que trabalham em categorias de base. Todo mundo vai precisar aumentar o seu nível de corte, porque naturalmente se abre, quando se trabalha dessa forma, o processo seletivo de escolha ele fica muito mais apurado. Eu tenho um pouco de dúvida num primeiro momento de que tipo de problema se pode ter, e ontem foi até um indicativo de algo que pode acontecer a curto prazo, que foi Fábio, né? a situação do Fábio, porque eu divido esse processo em dois momentos. Os clubes de massa e os clubes que não têm uma massa por trás. Vamos imaginar que, num primeiro momento, clubes que estão sendo comprados tenham problemas de resultado a curto prazo. Como vai ser gerenciado o processo que acontece da torcida invadir CT, pichar, querer bater em aeroporto? Como essas pessoas que gerenciam de uma forma profissional vão lidar com isso que acontece, que é cultural do futebol brasileiro e que já deveria ter acabado há muito tempo, mas é algo que é real. É algo que é real. Então, eu acredito que isso possa ser um problema a curto prazo. Mas acredito que passando disso, e também acredito num processo de polarização. Vamos fazer um exercício aqui de Campeonato Brasileiro de 2022, Série B. Se a gente fizer um exercício agora, nós três, nós temos 6 times que entram na Série B com obrigação de expectativa de subir. Vamos lá. Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Bahia e Sport. 5 campeões brasileiros, concorda? Sim. E equipes que já caem e são acostumadas a jogar Série A. A gente tem aí no meio desse caminho 3 a 4, vamos botar de 3 a 5, mas eu credencio 3 equipes que brigam ali no meio do caminho, que é Ponte Preta, Guarani e Chapecoense. Equipes que também têm tradição, equipes que também são acostumadas a jogar Série A. Mas essa Série B, a gente vai ter uma série de equipes que entram na Série B exclusivamente com o único objetivo de permanência. Isso na teoria. Novo Horizontino, Londrina, Ituano, Tombense. Olha quantas... Agora, se a gente for pegar como são geridos esses clubes, a organização, a lógica, são clubes que estão extremamente organizados. Então, não é fácil. A camisa, cada vez menos, vai fazer a diferença se os clubes não se organizarem. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? É a polarização da competição. E o mesmo Parece que já está rolando assim devagarzinho esse lance da camisa e perdendo a sua potência. Vamos pensar na Série A. Se a gente fizer assim, um exercício em quem que a gente aposta que vai brigar na cabeça no Campeonato Brasileiro pelo nível de investimento e pelo histórico recente. Hoje só tem 3 times, cara. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Eu particularmente acredito que o Corinthians vai fazer um ano muito bom em 2022, porque o Corinthians passou um 2021 de sustentação. E eu acho que o Duílio e o Roberto, eles foram muito firmes. Sim, tá fazendo um time muito bom. De manutenção do trabalho do Silvinho, eles entendiam que aquele momento era um momento de transição, eles oportunizaram os jovens no primeiro momento, e jovens até que tinham passado na minha mão em base, depois eles reforçaram a equipe, então eu acredito muito que o Corinthians possa brigar em cima também. E a gente tem na Série A, na minha cabeça, 8 a 10 equipes que entram também com objetivo primário. Se o presidente precisasse publicamente falar assim, qual o teu objetivo na Série A? Com certeza ele colocaria ali publicamente. Permanecer na Série A. A gente tem Cuiabá, Goiás, Juventude, Atlético Goianiense, Coritiba, por aí vai. Pro Botafogo, né? Tem que se segurar aí, porque né? subiu da B. E a gente tem no meio disso tudo algumas equipes que são extremamente tradicionais, que têm as suas obrigações, mas que a gente num primeiro momento não credencia, que é Inter, que é São Paulo, que é Santos, que é Fluminense. Mas que podem brotar também. Podem também. Claro. Então, isso é uma polarização.
o campeonato ele está se encaixando em prateleiras. Não, e é loucura, você está falando tudo isso e tem o Red Bull Bragantino. Exatamente. É diferente de todas essas situações, né? Mas por que eu estou falando isso? Recentemente eu tive um papo com o Vojvoda, e desde que ele chegou aqui a gente tem conversado muito, e a gente conversou sobre jogadores, a gente conversou sobre futebol de uma forma geral e tal, sobre o Campeonato Brasileiro de 2021. E ele me perguntou assim, na minha visão, qual seria o principal desafio dele permanecendo no Fortaleza em 2022. E na minha visão, o maior desafio dele é conseguir tornar público o alinhamento de expectativa e de realidade. Uhum. Então, todo mundo aqui vai concordar que o Fortaleza fez um campeonato acima das suas reais expectativas. Não, histórico. Completamente histórico. E como é que você vai a público, fala para o seu torcedor que o que aconteceu foi atípico, que o Fortaleza fez o campeonato acima da sua prateleira, que a real prateleira não é aquela, e que pode até fazer um campeonato ainda melhor, pode ganhar a Libertadores. Uhum. O que fez o Fortaleza realizar isso foi o mérito da direção, que fez boas escolhas, o mérito da comissão técnica e o trabalho dos jogadores na prática. Sim. Né? Mas é óbvio que pelo que se investiu e pela lógica do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza teve acima da sua real prateleira. E como tornar isso público, alinhar a expectativa? É muito difícil. Muito difícil. Cara, você mexe com emoção. Teve um período no Campeonato Brasileiro do ano passado que eu acho que o Fortaleza ficou, 10 jogos sem ganhar. E tomou uma goleada do Ceará, foi assim. E tinha gente já pedindo a cabeça do Vojvoda, sabe? Uma coisa assim que, gente, calma, né? O último campeonato antes desse, Fortaleza escapou do rebaixamento na última rodada. Uhum. Na última rodada. Exato. E aí no ano seguinte faz o campeonato desse cara. Exatamente. Então, é muito importante, eu conversei muito com ele, eu falei, eu não estou aí dentro, obviamente, mas você vai precisar encontrar uma forma de ter que alinhar essa expectativa com a realidade. Uhum. É se encaixar na real prateleira, né? Se encaixar na real prateleira. E isso não é fácil. Não. Tornar público isso, porque nenhum torcedor quer escutar difícil. A sua real prateleira, né? É verdade. Quem trabalha com emoção não quer escutar isso. E ao mesmo tempo, na hora que você fala isso, você está falando a verdade, mas você está mexendo com uma emoção perigosa. Sim. Né? Eu acho que assim, esse negócio existem muitas coisas técnicas que a maioria do torcedor não sabe e não liga, são as duas coisas dessa questão do SAF, né? Porque assim, o cara compra o clube, compra lá 90% do clube, se o clube está sangrando dinheiro, né? A partir do momento que ele comprou, aquela dívida é dele, né? E assim, ele não quer, né? Um negócio desse. E assim, tem que fazer a análise completa da dívida, de quanto está sangrando, se o clube está no vermelho o tempo todo, vira a dívida dele, né? Então assim, em primeiro momento, provavelmente essa galera aí, agora esse cara aí do Crystal Palace, então, que não tem nenhuma relação emocional com o futebol brasileiro assim, né? Vai ser, cara, se o time tiver que ser rebaixado para ajeitar as contas, provavelmente o cara vai fazer isso. Mas sabe? É por isso que eu dou um crédito, e pouca gente tem falado nisso, e é uma visão que eu tenho de quem está de dentro, eu dou um crédito muito grande à direção do Corinthians em 2021. Apesar do Corinthians não ter ganho o título, eles sustentaram na unha toda a pressão externa e não cederam à pressão externa, eles foram na convicção deles. E eu acho que 2022 vai ser um ano de colheita para o Corinthians. Também acho. Eu acho que vai ser um ano de colheita, porque é muito difícil. Se você não tem uma direção que consegue sustentar toda essa pressão que vem de fora para dentro, a gente também estava conversando ali antes de iniciar o programa. Hoje existe, obviamente, todo o processo de emoção, de rede social, mas hoje no futebol existe um elemento que são os influenciadores digitais dos clubes. Uhum. Cada clube tem lá 5, 6, 7 caras que influenciam e muitas vezes esses caras têm interesses paralelos. Então, isso entra no trabalho. Se você não tem realmente uma direção que consegue blindar isso, que consegue neutralizar, que consegue dar uma tranquilidade para o trabalho, uma racionalidade para o trabalho, você sucumbe o tempo todo aí. E aí fica muito difícil porque você tem que reconstruir a cada momento, Sim. a cada troca, a cada momento, a cada troca, né? Então é muito difícil. Porque o exemplo que a gente tem no futebol brasileiro nas décadas que se passaram era assim, chegava um investidor com dinheiro, o cara contratava meia dúzia de jogador lá, foda, milhões, e depois queria vender esses caras para recuperar o dinheiro investido. A SAF não é isso. Não, né? não é isso. O cara não vai chegar com esse dinheiro para vamos fazer o super time. Não é isso, né? Pode até acontecer depois, mas é um caminho que vai demorar. Ainda mais esses clubes com umas dívidas insanas que tem, né? Com tantos problemas que tem tudo que ser consertado primeiro para depois começar a botar grana mesmo e aí trazer jogador e tal. E não é uma coisa rápida, né?
É verdade, é isso mesmo, você tem toda a razão. É um tudo novo, tudo novo. Eu acho que o que o Bragantino tem feito nos últimos tempos pode ser uma grande referência. É óbvio que a gente está falando de um clube com uma condição de formação inicial totalmente diferente do que se tem. E não tinha 1 bilhão de dívida, né? Exatamente. Como a maioria dos clubes brasileiros estão. Mas pode ser um indicativo de algo que já está funcionando na prática. É um projeto que tem toda uma lógica desportiva, um projeto que é muito bem gerenciado de cima para baixo, tem... Né? Você vê nas escolhas, você vê na manutenção, você vê em quem é o treinador, você vê ali toda uma lógica. Então acho que pode ser um grande direcionamento para aquilo que vai vir a seguida dos demais clubes.